Oi, gente, bem-vindos ao Conversa da Palavra. Eu sou a Grace Kelly e nós vamos ter sempre um bate-papo sobre a Palavra de Deus para que nós possamos continuar crescendo, nos alimentando da palavra, para que nós possamos ter cada dia mais convicção do Jesus Cristo que nós cremos e que Ele guia nossas vidas e nos fortalece. Hoje eu meditei em Gálatas, dos versículos 6 até o 9, e fala assim: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqui, Paulo ele está fazendo uma observação, ele está chamando a atenção dos cristãos de que eles estão saindo do evangelho verdadeiro, eles estão indo em direção de palavras, de crenças que não estão baseadas, apoiadas no verdadeiro evangelho. Então, primeiro a gente precisa saber qual é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, segundo a palavra de Deus, é que o poder da salvação vem por meio de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, entregue na cruz do Calvário para morrer pelo seu pecado, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, sentado ao lado do trono de Deus, e em breve ele voltará. Então esse é o verdadeiro evangelho, e nós como os cristãos temos que ter isso muito claro no nosso pensamento, no nosso coração, para que a gente não seja enganado, para que a gente não se desvirtue sem saber que se desvirtuou, achando que está dentro de uma igreja e está no caminho certo. Não. Se a igreja que você estiver, o grupo que você se reúne, não tiver como base o verdadeiro evangelho, então vigie, ore a Deus, peça discernimento e mude. Procure um lugar que realmente pregue o evangelho verdadeiro, porque a palavra de Deus nos alerta em diversos textos da Bíblia sobre falsos profetas, sobre períodos de engano. Então a gente tem que estar atento e saber a verdade para poder discernir e não cair no engano e viver uma mentira. E aí chegar lá, na hora que Jesus voltar, você não tá lá entre os convidados dele, porque você viveu enganado. Então, é nossa responsabilidade também e de buscar essa verdade. E Paulo, ele fala aqui que todo aquele que prega essa mentira, que desvirtua, que fala outras palavras sobre o evangelho, sobre Jesus, que não é o que ele deixou, essa pessoa ela deve ser sentenciada, ser expulsa daquele grupo, ou, dependendo da tradução, ele está dizendo que essa pessoa é amaldiçoada. Então, então ele está dizendo assim, que seja amaldiçoado todo aquele que prega uma mentira. E a palavra do verdadeiro cristão tem poder. Então, muitos desses que não estão pregando o evangelho verdadeiro serão amaldiçoados, eles serão expulsos do reino de Deus, se eles não crerem. Hoje ele pode até não estar sendo expulso do convívio do grupo que ele prega esse evangelho verdadeiro, esse evangelho que não é o verdadeiro, mas Deus ele sabe, ele vê, ele sonda o coração. Então no tempo de Deus ele pode ser expulso e não entrar no reino dos céus. Então, que a nossa oração seja para que esses homens que hoje são falsos profetas, falsos pastores,
homens que querem pregar somente por uma ganância, somente pelo status, pela honra, que eles tenham um quebrantamento, um arrependimento verdadeiro enquanto é tempo, porque esse tempo pode se findar. E que nós, que sabemos o verdadeiro evangelho, venhamos vigiar para que nós também não venhamos pregar de maneira errônea a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, conhecer, para que a gente possa fazer como uma comprovação, né? Antigamente falava a prova dos 9. Então, era você comprovar se aquilo estava certo, se aquilo era verdadeiro. E depois eu li um pouquinho mais para frente, que fala um pouquinho sobre esse evangelho que o Paulo recebeu, né? E é interessante que ele conta que quando ele recebeu esse evangelho, ele também entendeu que por meio de Cristo Jesus ele devia pregar o evangelho. Ele devia falar para as pessoas que Jesus existe. E para isso você não precisa ser uma pessoa, um pastor que é ordenado por uma instituição religiosa. Você pode, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, você também pode contar essa novidade para outras pessoas. Então, ele obedece Jesus diretamente nesse ID. Ele não fica dependente de algum líder religioso ou até dos outros apóstolos, né? Aquelas pessoas que conheceram Jesus primeiro que Paulo. Ele não ficou com medo ou dependente disso para poder falar da palavra de Deus. Então, assim que você que no seu dia a dia você seja também como Paulo, falando da palavra de Deus para as pessoas com amor, com respeito, com mansidão, mas falando a verdade. Então, estude a palavra de Deus, seja lendo ela, seja ouvindo, seja conversando com outras pessoas, para que você tenha esse alimento. E quando a gente tem alimento, a gente compartilha, né? E a palavra de Deus também diz: fala a boca o que está cheio o coração. Então, se você não fala em nenhum momento de Jesus ou da palavra dele, significa que seu coração provavelmente está vazio, está faltando a presença dele, está faltando o conhecimento que ele tem na sua vida. Então, busque, corra atrás deste conhecimento, porque é um conhecimento que liberta e que te promove, não no sentido de um cargo, de um salário, mas te promove como uma pessoa que é viva e vive em abundância e exala a vida aonde ela for. Então, é isso. Um grande abraço, uma boa semana e até o próximo Conversa da Palavra. Tchau, tchau.